E aí, a gente tá pronto pra falar desse anime? Ou não? Ou você é imaturo o suficiente pra ouvir alguma crítica do seu famoso anime dubladinho, hein? Mas vou falar, hein, que eu assisti Jujutsu, isso mesmo, a cópia de Naruto. Mas, exatamente a cópia de Naruto. O autor pegou uma fórmula que deu muito certo, deu tão certo que deu pra render 300 fillers, não é mesmo, Masa Kishimoto? A gente não tá aqui pra falar de Naruto, a gente tá pra falar da cópia dele, tem seu próprio estilo, exatamente, sua própria alma. Apesar de ter um Kakashi bem genérico, mas é a mesma coisa que o Kakashi, e tem um Naruto que, apesar de tudo, é muito mais palpável, assim, do que o próprio Naruto. Não que o Naruto não seja, ele é uma inspiração, mas o Yuji ali, não o Yuji do Bom Dia Companhia, hein? Não é esse, hein? Não confunde o nome. Apesar disso, ter me feito gostar mais do anime ainda. E da garota ali que parece a Sakura, só que ela é mais útil que a Sakura, mas ela é tão chata quanto a Sakura. E isso ela não vai melhorar até o final desse anime. E o Sasuke, que é mais boa gente do que a gente imagina, e mais sociável. E é um personagem melhor do que o próprio Sasuke, porque o próprio Sasuke não é bem usado. Mas Jujutsu consegue pegar aquela forma de Naruto, né, que todo mundo, querendo ou não, foi de Naruto, criou, e cria seu próprio estilo, sua própria aura e seu próprio espírito. Com base um pouco ali do Naruto, dá pra ver alguns personagens ali que acho que são levemente inspirados, mas isso não quer dizer que é uma cópia em si. Os primeiros episódios que eu assisti são meio paradinhos, admito. Apesar da boa animação, não é mesmo, Mamatsu no Taizai, hein? Me fala aí, Mamatsu no Taizai. Jujutsu tem uma boa animação, que ela tinha que ser boa, contribuir com aqueles aspectos de área, dos monstros e de expansão de domínio, e inclusive até o próprio estilo dos personagens tem que ser bem animado. Os primeiros episódios eles são muito esporádicos, apesar de haver uma conexão aqui e ali entre eles. Acho que eles são meio sem foco, mas mesmo assim eu gosto muito deles, e o que me ajudou a assistir o anime foi a excelente dublagem que teve. Se liguem só nos vagabundos. Partiu dar uma liçãozinha neles? Não que o original não seja bom, mas a dublagem brasileira que eles fizeram, nossa, impecável. Inclusive, essa dublagem colabora muito lá no final do último episódio. Nossa, depois eu falo disso. Bem, o Jujutsu, ele meio que segue a linha de Naruto, algumas aventuras. O Yuji, que é o protagonista, ele tinha só seu avô, e ele morre devido a um monstro que foi atraído por uns dedos do Sukuna. Sukuna, que é como se fosse o Kurama desse anime, mas o Sukuna, ele tem seus próprios objetivos e os seus planos, que eu ainda não sei, porque eu não vou ler o mangá, eu vou esperar pra sair o anime. Durante esse processo do Sukuna absorver os dedos, é descoberto que o Yuji pode controlar o Sukuna por alguns instantes, enquanto o Sukuna pode ficar livre por uns 10 segundos. Então, eles vão usar o Yuji pra capturar os dedos do Sukuna e destruir ele no final. É o plano atual. Então, acontecem várias coisas, vários vilões são introduzidos. Inclusive, esse anime foi muito bom em introduzir um vilão muito filho da puta, que eu tô torcendo muito que morra. Aquele cara que consegue tocar as almas das pessoas e transformar elas em monstros. Cara, tu não sabe como é o ódio que eu tô desse personagem, o ódio que eu tô desse cara. O anime, ele consegue apresentar inimigos interessantes. Bem, nem todos, né? Aquele cara que faz aqueles cabides de osso, isso merda. Isso aí é um merda. Ele consegue apresentar inimigos interessantes até, e personagens bem interessantes, criando seu próprio estilo, espírito ali. E um dos personagens que eu mais gosto é o Todo, que é aquele cara que consegue usar o teletransporte da mão. E a luta dele junto com o Yuji versus daquele yokai, que é uma entidade da floresta, não é? Nascido da energia maligna. Uma trilha sonora muito boa, animação boa. É excelente a sequência deles. Nossa, e a introdução dele é ele criando uma amizade ali com o Yuji, simplesmente perguntando que tipo de gênero de mulher que ele gosta. Essas são coisas bem interessantes do personagem. A relação ali dele dos outros é bem engraçada. E o que mostrou um pedacinho do passado dele mostra que é um personagem bem interessante. Então, isso me fez já gostar muito do Todo e gostar muito do anime por criar esses personagens tão marcantes. Inclusive o Mekamaru, que eu me lembro dele, não é um personagem tão explorado, mas ele foi bem interessante na luta contra o Panda. Panda também, que deixou um mistério sobre a irmã dele ali, misteriosa. A outro núcleo dele, que é a irmã. Algo bem interessante. Então o anime, ele consegue criar personagens interessantes, botar dilemas dele, personalidade, e você consegue distinguir os personagens que foram apresentados, que tiveram um certo tempo de tela. Por exemplo, um que eu não me apeguei tanto foi aquela bruxinha da vassoura loira. Não falaram nada sobre ela, mas as irmãs ali daquele clã fodão, que uma não consegue ver energia sobrenatural, a outra já consegue, mas não usa nenhum feitiço, foi muito interessante. Foi algo assim, nossa, foi muito interessante entender as motivações delas, mas foi meio fraco, admito, mas porque não teve muito tempo de tela, mas foi muito bom. Inclusive, a própria motivação do Sasuke
mais social sobre a irmã dele é muito mais interessante. E o Sukuna tá interessado nele. Isso é meio estranho pra mim. E o Yuji sim, suas próprias motivações. Ele sabe que ele é o único que consegue selar os dedos do Sukuna. E se ele vai morrer, pelo menos que ele salve muita gente. Então ele tem motivações muito bem claras. Enquanto a Sakura, ela é um personagem chato, porque ela faz comentários ali, mas ela é engraçada. Ela não é completamente chata. Ela é chata pelo jeito dela. Esse é o jeito dela, mas é chato às vezes. Mas tem momentos que ela é bem útil. Ela entende os personagens, os amigos dela ali. Nossa, ela é muito participativa no grupo, ao contrário da Sakura. Inclusive, os últimos episódios ali, que tem a batalha final com aqueles irmãos que eram fetos, muito interessante também, mas eu já vou chegar lá. Enquanto isso, tem um torneio que é invasão ali dos yokais pra pegarem alguns dedos do Sukuna. Muitos pontos do anime de Jujutsu eu acho bem interessante. Eu tô falando meio por cima, assim, eu tô meio que atropelando, porque isso é mais um vídeo de eu falar o que eu achei do anime em si, tá ligado? E os personagens. Eu gostei muito de assistir Jujutsu, principalmente dublado. Se fosse legendado, eu acho que eu não ia gostar tanto como eu gostei. E achei muito bom a plataforma ter trazido dublado imediatamente. Foi muito bom, eles pegaram um time muito bom pra dublagem, pra pegar a dublagem e dublar. Tá, eu vou parar de mamar os dubladores aqui agora. Enquanto o anime, ele segue aquela linha narrativa de episódios, assim, aventurinhas, mas tem algumas coisas bem sérias acontecendo ali. Inclusive, eu acho que um dos episódios favoritos meu é quando... Eu sempre vou esquecer o nome dos personagens, me perdoa. O Kakashi genérico, ele não é genérico, é assim que eu apelidei ele, tá? Ele tá sozinho e luta contra aquele monstro vulcânico ali, e ele mostra toda a sua habilidade. Ele é um dos episódios mais legais que, pra mim, porque ele humilha basicamente aquele yokai que se achava muito fodão. Toca aqui na minha mão pra ver. Caralho, toma esse soco aqui pra tu sentir. Caralho, deixa eu ir bem ali a 300 km de distância pra pegar meu aluno e demorar só 5 segundos. Cara, o cara é muito foda ali. A gente mostra quão foda. Eu vou esquecer sempre o nome desse cara, não sei porquê. E é um dos episódios bem interessantes que ele explica bastante sobre a expansão de domínio. Coisa que é muito bem explicada são as técnicas, efeitos ali e magias. Normalmente eu preciso assistir 2 vezes aquela cena de explicação sobre alguma coisa em algum anime, mas sobre Jujutsu eu precisei assistir só uma vez e entendi muito bem o que ele tava querendo ensinar pro Yuji e como são os feitiços e como acontece e as regras daquele mundo. Foi bem fácil. E outra coisa, parabeniza a dublagem por também manter essa explicação bem suave e compreensível, porque às vezes se perde muito na dublagem, mas essa conseguiu manter muita coisa. Alguns episódios eu gostei bastante, principalmente um dos meus favoritos é a luta do Todo com o Yuji contra aquele yokai. Nossa, eu quero muito achar aquela trilha sonora. A luta é muito fluida, as transições ali, o diretor também, que ele soube administrar ali as sequências, ele não cortou toda hora. Nossa, teve momentos ali que foram planos longos da luta, meu Deus, foram muito bem executados, o ângulo também, a luta, a sequência e a relação do Todo com o Yuji foi algo assim, muito rápido, mas também foi muito interessante. Desde o episódio que o Todo ensina ele a evoluir, aplicar o Kokusen. Nossa, esse episódio ele fala bem assim: Yuji, se você não aplicar o Kokusen direito, você vai morrer aqui e eu não vou te ajudar. Desde aí, nossa, então você é um personagem muito interessante. Espero ver muito mais dele na segunda temporada. Agora vamos pro episódio final, que eu acho que foi bem fraco. Você já vai entender por que foi fraco. Bem, eles estão ali querendo acabar com uma maldição da ponte. Acabam achando o yokai que tem um dedo do Sukuna, e 2 yokais chegam pra pegar esse dedo, que na verdade são os fetos que foram sequestrados durante o torneio. Eles chegam, sequestram. Os 2 irmãos ali são bem interessantes. Eles não são aqueles personagens ruins, mas acho que foi muito ruim a escolha do episódio final. Tipo, eu acho que teria sido mais interessante terminar a temporada, esticar um pouco com algum filler a temporada com a luta do Todo Yuji contra aquele yokai. Acho que seria muito mais interessante. Então, eles põem essa luta. Admito, realmente, a sequência e a música de rock que eles põem ali, nossa, muito boa. Quando o Yuji e eu sempre esqueci o nome da Sakura. Sempre vou esquecer o nome dela. Vou chamar ela assim. A Sakura, eles conseguem arrancar, atacar aquele monstro. Foi fantástico essa luta, cara. A sequência, os efeitos. A estratégia também, muito bom. Então também foi muito fluida, mas eu sinto que foi foda nessa parte. Tipo assim, a luta que tava anterior nos outros episódios desses dois yokais irmãos, tava boa. Porra, foi lá no auge, caralho. Botaram a música, foi muito foda, épica demais. A relação deles como irmãos, tipo, algo muito natural. Quando ele desativa o feitiço dele sem querer, porque o irmão dele pode morrer. É muito interessante isso, mas depois que ele mata ali, o Kai foge, né? Só com um braço que ele ainda tem. E ele morre pro Yuji, eu acho que
o resto do episódio ficou meio broxa, sabe? Tipo, eu acho que se tivesse terminado ali na conversa dele, do Yuji com a Sakura durante andando até a direção do Sasuke, na floresta, teria sido um bom episódio, seria um bom final, mas eles estenderam mais um pouco, botaram uma evolução ali. Claro, é muito importante a gente ver que nossos personagens estão evoluindo, mas eu senti que foi um encerramento de temporada meio broxa, assim como foi Kimetsu no Yaiba, que o episódio 19 foi muito bom, aquela animação, luta, e meteram aquele lenga-lenga ali, foi muito chato. Inclusive eu não assisti o lenga-lenga, fui até o 20, vi que ia ser lenga-lenga e não assisti mais. Episódio de Jujutsu, ele foi muito broxa no final. Ele criou uma expectativa lá no alto e tal, e jogou lá embaixo. Foi um dos únicos episódios que eu senti isso, sabe? Então eu senti que o pessoal não soube fechar muito bem o time ali do episódio, da temporada, entende? Mas fora isso, eu não vejo nenhum erro, nada tão grande assim. Tá tudo muito bem desenhado, muito bem explicado, muito bem coerente. Eu não li o mangá, mas se eu tivesse lido e tivesse uma diferença aqui e ali, eu não iria reclamar, porque tudo que foi feito, a sequência e tal, tá extremamente boa. Inclusive, uma das sagas favoritas minhas, apesar de eu odiar esse personagem, que é um yokai que ele toca nas pessoas e modifica a forma delas, foi uma das sagas mais interessantes pra mim. Foi muito bem trabalhada, feita, nossa, muitos dilemas jogados. O personagem, inclusive, se torna amigo do Yuji nesse arco, ele tem dilemas com ele mesmo. Assim, são clássicos de anime. O bullying, o sofrimento na escola, ficar calado. Mas a forma que trabalha, quando é introduzido a mãe dele, é algo muito natural, algo que se torna, tipo, muito fluido, muito natural. Então a gente simpatiza mais ainda com esse personagem. É muito interessante. Então, e ainda botar uma milf gostosa na tela ajuda muito o anime ficar popular. Não é mesmo, Fairy Tail? Hein? Fala pra mim, Fairy Tail. Não é essa tua técnica de botar milf gostosa na tela? Eu acho que Jujutsu ele é um bom anime, é um excelente anime, sim. Gostei muito de assistir. Pretendo ler o mangá porque eu quero trazer mais coisa de Jujutsu. Mas essa foi a minha opinião sobre Jujutsu. Alguns pontos que eu não concordei, outros que eu adorei. Inclusive, um dos pontos que eu mais odiei foi esse time horrível pro último episódio. Que eu acho que foi muito emocionante aquela música e a cena da luta final. Mas foi muito broxante o que veio depois dela. Isso segue fora dos padrões dos episódios de Jujutsu. Jujutsu, ele normalmente cria uma expectativa lá no alto e te broxa pelo resto do episódio. É mais normal, o início do episódio tá meio broxa, dá aquela levantada lá pelo meio e tal, e seguir assim até o final do episódio. Esse não foi o padrão normal do Jujutsu pra mim, mas talvez tenha sido só opção de gosto, mas eu acho que foi um péssimo time pra encerrar a temporada ali. Esticaram um pouquinho mais, entende? Então, tô ansioso pela segunda temporada. Muito obrigado pra você que assistiu essa crítica minha. Teve poucas anotações aqui, mas muito obrigado. Então, até o próximo vídeo. O emblema tá indo. Não desculpo não, homem é escroto. Veio demais pra ser feminista. Homem tem que se fuder, todo machista. Sua rola verde é fodida. Não olha pra minha caixa, eu vou chamar a polícia. Eu odeio homem, vai se pegar tudo. Aí galera, já ativou o sininho?